esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Pai São Bento redige em sua regra, documento do século VI, 2 capítulos sobre o abade. Isso, dada a importância do pai do mosteiro no projeto de vida por ele concebido. O segundo diretório abacial, que é o capítulo 64º, em comparação com o capítulo 2º, como deve ser o abade, esse capítulo 64º já é fruto de sua longa experiência em Monte Cassino. São Bento já é provecto, já é ancião, e com uma experiência e uma vivência diuturna da vida monástica. Uma vida monástica por ele instituída. E essa experiência o ensinou a uma realidade que ele vai explicitar no texto. Ele aprendeu que deve o abade ser por seus filhos mais amado do que temido. O abade no mosteiro deve ser mais amado do que temido. Essa realidade paterna filial se concretiza, obviamente, se o abade oportunamente fizer, como ele próprio vai dizer na regra, prevalecer sempre a misericórdia sobre o julgamento. O abade vai ser mais amado do que temido se ele fizer prevalecer sempre a misericórdia sobre o julgamento. E de fato, meus irmãos e irmãs, a doutrina predominante nesse capítulo, que nós chamamos segundo diretório, no qual São Bento já é ancião e experiente, a doutrina que predomina é a misericórdia. Munido da graça divina, São Bento compreendeu que sem essa virtude da misericórdia, a vida monástica não se constitui, ela não acontece. E não só, toda e qualquer instituição na igreja não se constitui nem se mantém como tal, se falta a misericórdia. Efetivamente, no mosteiro, os irmãos precisam da misericórdia de seu abade para perseverar nas fileiras fraternas. E o abade precisa da misericórdia dos irmãos para perseverar no seu serviço abacial. Quando misericordioso, ele fará sem hesitação, sem ironia, que é muito importante, e com veracidade, a distinção que há entre o irmão e seu pecado cometido. Pois o abade no mosteiro deve ser um instrumento de salvação para os seus filhos. Diz o texto da regra que o abade odeie os vícios e ame os irmãos. Para separar o irmão de seu vício, faz-se necessário ser um homem de misericórdia. Porém, para ser misericordioso e não ingenuamente conivente com os vícios praticados,
precisará ser igualmente um homem de coração puro. Para ser verdadeiramente misericordioso, ele precisa ser um homem de coração puro. Caso contrário, confundirá o pecador com o seu pecado. E mesmo buscando ser misericordioso, poderá correr o risco de não conseguir ver, não conseguir contemplar no rosto do irmão o ícone do Cristo. Quando esse irmão estiver com a face deformada por suas faltas e pecado, e seu corpo arcado pela culpa. Se em seu munus abacial a misericórdia não der as mãos à pureza de coração, com pouquíssimo esforço ele passará do misericordioso julgamento para a condenação. Ele precisa criar uma realidade onde a misericórdia dê as mãos à pureza de coração. Quem tem puro coração, conforme as bem-aventuranças de Jesus, não relega a benignidade, ou seja, a bondade. Também não se deixa embalar pela simulação, quem tem coração puro. Também não é narcotizado pelo erro. Não se vende pelo prestígio. Não desacredita da correção, nem desiste de amar. Com o coração puro, jamais fará passar o errado pelo certo. Porém, será sempre passível às perseguições, às calúnias e às lágrimas. Pobre de espírito e possuído de mansidão, ele promoverá incansavelmente a paz e persistentemente perseguirá a justiça. Sem dúvida, São Bento foi um homem das bem-aventuranças e deixa registrado em sua regra um programa evangélico de vida, porque nada mais é a Santa Regra do que um programa evangélico de vida para aquele que faz as vezes do Cristo, que é o abade, sacramento do Cristo na comunidade, e também para os monges, que ele os adota como seus filhos, quando os assume no mosteiro e quando os recebe na profissão. A Igreja vê São Bento como um homem bem-aventurado, iluminado pelo fulgor da graça, que nada preferindo ao amor de Cristo, diz o prefácio da Eucaristia de hoje, juntamente com seus filhos, se consagrou ao serviço do verdadeiro Rei. São Bento, célebre pelos seus milagres e santidade de vida, pela mesma Igreja foi reconhecido como mestre supremo da vida monástica, para que ambos, São Bento e seus filhos, entregues à oração e à prática das virtudes, buscassem a Deus de todo o coração e os bens que estão preparados para aqueles que anseiam pela vida eterna. Essa é a visão que a Igreja tem de nosso Pai São Bento. Somente um homem dócil ao Espírito Santo, pleno de misericórdia e de coração puro, como foi São Bento, pôde separar
o pecado do pecador, como se separa o joio do trigo. Por sua paterna intercessão, possamos correr com o coração dilatado no caminho dos mandamentos de nosso Supremo Mestre e Pastor, a quem São Bento consagrou sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe a todos.